Olá, espero que você esteja bem. Bom, eu vou começar a leitura de hoje, na verdade falando um pouquinho da leitura de abril, tá? Se você está chegando aqui em abril, eu fiz uma leitura geral que está lá numa playlist, se você quiser dar uma olhadinha. E aí, na leitura de hoje, eu resolvi aprofundar um pouquinho a leitura, a mensagem que saiu lá na geral. Se você está chegando aqui em outro momento, então essa mensagem de hoje pode ser para você também, tá? Não se apegue ao mês de abril. Mas lá na mensagem geral, estava falando muito em cura e em movimentação e em renascimento. Então, para quem não assistiu, né, eu falei que você estava fazendo um trabalho muito grande de cura e que agora você ia ver alguma movimentação em relação ao que foi trabalhado energeticamente. Aí eu abri aqui primeiro as cartas do Ho Oponopono para aprofundar um pouquinho mais. E na verdade foi mais confirmação do que eu tinha falado lá. A primeira carta que saiu foi a carta das sombras. Então, e eu já vinha falando muito isso daqui nas últimas leituras, não só na de abril, principalmente em março, que tem uma questão aqui de um trabalho de sombras e que eu acredito que você já vem fazendo, tá? Eu vou ler essa carta aqui e aí eu comento um pouquinho para vocês. Ah, um detalhezinho. Quando eu tava gravando, na verdade, essa já é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo. Eu gravei ele todo com o microfone, mas aí o microfone descarregou no meio do caminho e eu não tinha visto. Então, eu tô gravando aqui sem microfone, porque meu microfone descarregou. Se tiver um pouquinho baixo, sorry. Bom, vou ler essa carta aqui. Sombras ao lado oculto do eu. Comportamentos sabotadores, crenças limitantes, procrastinação ou atitudes negativas. Então, tudo isso daqui eu já vinha falando até ao longo de março, que você vem trabalhando. Principalmente eu tinha falado nas leituras de março a questão de padrões de pensamento e de comportamento relacionado à sua própria família, que você vem tentando limpar, quebrar, desapegar. Então, isso daqui pode ser uma confirmação para você se você está nesse processo, tá? Eu já vou aqui falar também da carta que saiu do tarô, que eu abri depois. Junto com essa questão aqui das sombras, veio a questão da não materialidade. Eu já tinha falado sobre essa carta em outra leitura, que eu gosto muito dela. Que isso daqui significa, na verdade, as possibilidades do que tem para o seu futuro. Não é que não tem nada, é que justamente tem tudo. Você é livre para criar o que você quiser. Então, você trabalhando aqui a questão das suas sombras, eu acredito que também você está trabalhando uma questão de crença. Crença nessa não materialidade, crença no que você ainda não consegue ver, porque você está trabalhando só energeticamente. Então, você pode estar nesse período aqui de não estar vendo o resultado disso que você está trabalhando. Mas isso daqui pode ser uma confirmação para você, um sinal de que está tendo resultado sim, tá? Você só precisa agora confiar realmente no processo. Que foi até uma coisa que eu acho que saiu lá em abril, confiar no tempo divino, na leitura geral de abril. Aí, isso daqui eu acredito que foi a parte mais densa, assim, do trabalho que você já fez, ou você está no processo de finalizar isso daqui. Aí depois veio a carta, que pode ser o seu momento atual, da tristeza. Isso daqui não é uma questão de que você vai ter tristeza agora na sua vida, não, tá? Isso daqui pode ser uma tristeza em relação ao que você teve que desapegar aqui. Porque por mais que a gente esteja desapegando das sombras, de crença limitante, de comportamento negativo para você, mesmo assim isso daqui te sustentou por um tempo, né? E provavelmente por muito tempo da sua vida. Então é normal que tenha um luto em relação a isso aqui. Então pode ser essa tristeza aqui que você está experimentando. Um luto em relação ao que você teve que desapegar aqui para reconstruir tudo do zero. E aqui não é nenhuma questão de reconstruir do zero, tá? Porque aqui também essa carta, ela no tarot tradicional é a carta do Hierofante. Então é reconstruir a partir do conhecimento e da sabedoria que você já adquiriu aqui, com esse processo aqui, com esse trabalho de limpar tudo isso que não te serve mais. Então você pode estar nesse processo aqui de luto e de recolhimento, de talvez se sentindo um pouco só, até porque esse processo aqui, ele é muito solitário assim, na matéria, né, no físico, porque é a gente com a nossa espiritualidade, com a nossa fé. Então você ainda pode estar nesse processo aqui, ó,
Essa carta é a voz interior, que é a carta também da sacerdotisa, que faz o pazinho com essa daqui. Então, o que é isso daqui? É você ainda está nesse processo de você agora limpando isso daqui, limpando as suas sombras, você ouvir você mesmo, você ouvir sua voz interior e a partir desse conhecimento aqui que você adquiriu, você criar novas crenças para você, você mudar seu comportamento, você ter um comportamento mais positivo perante as situações da sua vida, não mais esse comportamento aqui negativo, limitante e de procrastinação. Então, esse é um momento daqui, que pode ser o seu momento atual, que é muito poderoso, é muito importante, tá? Então, você aproveite ele para justamente meditar, orar e continuar esse trabalho aqui. Porque eu acredito que isso daqui, se não está finalizando, aliás, se não já finalizou, ainda está finalizando. Então, é esse processo aqui de você ainda estar justamente ouvindo sua voz interior, para limpar tudo isso e para a partir do seu conhecimento e a partir do que você acredita, não mais a partir do externo, você saber que comportamentos você quer levar para sua vida a partir de agora, tá? Bom, aí pra gente finalizar, a última carta que saiu foi também mais uma confirmação. O silêncio é uma cura. Então é justamente isso, esse processo aqui, mesmo que solitário de você com você mesmo, silenciando o externo e ouvindo a sua voz interior, isso está te trazendo as curas que você precisa, essa limpeza aqui da sombra e até da própria tristeza atual que você pode estar, tá? Vou ler essa carta para vocês. O silêncio é uma cura, significa que se eu estou em paz, estou conectado com o todo, com o universo. Essa conexão é um estado de cura. Então, por mais que você não esteja vendo ainda materializar na sua vida esse processo aqui que você limpou, isso daqui eu não estou entrando em detalhes de uma área específica, porque pode ser para qualquer área, tá? Se você está querendo limpar esses padrões aqui para, sei lá, ter um trabalho melhor, ter relacionamentos melhores, ter uma perspectiva de vida melhor, enfim, crenças melhores. Você pode estar nesse processo aqui de limpeza, mas você ainda não está vendo o outro lado, você ainda não está vendo os resultados disso. Mas saiba que justamente essa pausa aqui, ela é muito importante, por quê? Porque ela ainda está curando. Ela faz parte do processo, né? É a questão mesmo do mistério do tempo divino que eu tinha falado lá na leitura geral. Gente, eu acho que foi na leitura geral que eu falei isso, tá? De confiar no tempo divino, confiar no que você ainda não consegue ver, mas que energeticamente está fluindo, está acontecendo. E aí, por fim, veio a carta do adiamento. Esse adiamento aqui, eu acredito que também é o que você está presenciando, você não vê o resultado do que você está querendo. Só que a partir de todo esse trabalho aqui, dessa cura, dessa limpeza que você está fazendo e desse tempo com você mesmo, você a partir de abril começa a ver a luzinha no fim do túnel, começa a ver uma corzinha daquilo que você quer se manifestar, começar a aparecer na sua vida. Então aqui, gente, é uma confirmação mesmo para você confiar no processo, tá? Confiar no que você está fazendo, que mesmo que você não consiga ver o resultado físico e material disso, tá tendo muito resultado energeticamente. E confiar nesse tempo das coisas acontecerem, sabe? Confiar que esse adiamento aqui, ele não é para sempre. Ele é só parte do processo mesmo de cura que você precisa. Até porque se a gente limpou tudo isso, isso não é automático. Limpou, tem um resultado. Não. A gente precisa justamente desse momento aqui de pausa, até desse momento aqui de luto. Que pode ser o momento que você está, esse momento de realmente curar, desapegar tudo que você limpou aqui, para aí sim você ver o resultado, aí sim você vê o que você quer manifestar na sua vida, tá? Aí eu abri aqui mais uma carta, que foi a dos anjos, e veio justamente a carta da oração. Então é isso, mais uma confirmação para você ainda continuar nesse processo aqui meditativo. Se você está fazendo meditações, continue. Se você está fazendo orações, continue. Se você está, enfim, se conectando ou com o seu eu superior, ou com a espiritualidade, com o divino, continue o que você está fazendo, porque você vai ver esse resultado aqui no plano físico, é só uma questão de tempo. Eu vou ler essa carta aqui para a gente finalizar.
Por mais complexa que uma situação pareça ser, tudo é possível. Peça, nós estamos ouvindo. Seus anjos estão ouvindo. Então é aquilo, gente. Limpe, que está tendo resultado aqui. Essa limpeza de crenças, de comportamentos sabotadores, de procrastinação, atitude negativa. Limpe tudo isso. Não apresse, não tente forçar sair desse momento aqui de tristeza, desse momento de luto pelo que foi. Que no tempo certo, no tempo divino, até porque, aqui o hierofante com a sacerdotisa é uma harmonia, é um equilíbrio interno e é você ter a confiança no conhecimento que você adquiriu, que você pode caminhar agora a partir do seu conhecimento, a partir da sua voz interior. Então, esse momento de pausa que você ainda não está vendo manifestar o que você quer na sua vida, é justamente para você, além de ter esse luto aqui pelo que foi, você conseguir ancorar mesmo esses conhecimentos novos que você adquiriu, para aí sim você ver materializar. Então, o que é que você precisa continuar fazendo? O que você está fazendo? Meditando, se conectando com você, silenciando o externo, e se você se conecta com essa energia de oração, orando, tá? Então, gente, foi isso. Espero que tenha sido mais uma confirmação para alguém, ou um sinal que você precisava, tá? Para você continuar os seus processos, ou continuar acreditando que o que você está fazendo está tendo resultado. E vai ter resultado no físico, né? Vai ter manifestação no plano físico. Bom, é isso. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!